Prezados congressistas, participantes do terceiro Congresso Nacional Online de Conservação e Educação Ambiental, meu nome é Radson Monteiro, eu sou professor e advogado, e hoje tenho a honra de apresentar aqui neste congresso a palestra intitulada Introdução aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes de entrar no tema, eu gostaria de apresentar a minha formação. Eu sou bacharel em Direito e bacharel em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou mestre em Ciências Sociais pela linha de Instituições e Políticas Públicas da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente sou doutorando concluinte do Programa em Rede, PRODEMA, em Desenvolvimento e Meio Ambiente, vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz, onde trabalho com democracia participativa e políticas ambientais, em especial as relacionadas às áreas protegidas. Além disso, atuo como advogado ambientalista já há alguns anos. Falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para mim, é um tema de extrema relevância, principalmente para o restante desta década, considerando que ela condiciona as políticas públicas que os estados signatários das ODS devem cumprir até 2030. Mas antes de falar propriamente sobre as ODS, nós precisamos entender o que é desenvolvimento sustentável, de onde que surge esse pensamento, como que a humanidade raciocinou a relação entre homem e natureza desde sua fundação até os dias atuais. E, para isso, eu vou me apoiar numa discussão filosófica. Especialmente em dois autores que são extremamente relevantes para entender o pensamento da humanidade, e, em especial, a relação de homem e natureza. Esses pensadores são Aristóteles e Immanuel Kant. Aristóteles, filósofo grego, compreendia a relação de homem e natureza sobre a perspectiva de um princípio cosmológico. Na compreensão clássica grega, tudo que existe tem uma razão de existir. Ou seja, todos aqueles itens que compõem a natureza e a cosmologia como um todo, a montanha, os animais, o homem, tem uma razão de existir. Para Aristóteles, a razão de existir do homem era o exercício de uma virtude, a qual ele atribuía como um talento, uma aptidão natural que o homem teria no desenvolvimento de suas atividades. E, portanto, o homem se tornava feliz, no pensamento grego, à medida que exercia essa virtude. E o exercício dessa virtude harmonizava o homem com esse cosmos. Portanto, nesse pensamento clássico grego, tudo tem uma razão de ser. Se a montanha existe, ela existe porque há uma razão para a montanha existir. Se o sapo existe, há uma razão para que o sapo exista naquela lagoa. Portanto, tudo tem uma relevância. E homem e natureza, no pensamento clássico grego, eles estão no mesmo patamar de compreensão existencial. Ambos, os elementos da natureza, os animais, os lugares sagrados, os rios, as montanhas, os bosques, cumprem uma mesma função cosmológica, tal como com o mesmo grau de importância do homem. Esse pensamento aristotélico, fundado na ideia de virtude, ele predominou no Ocidente até muito recentemente, durante muitos séculos. E o primeiro a romper de forma definitiva com este pensamento, que até então entendia homem e natureza no mesmo patamar de existência, foi o filósofo, entre outros, mas o principal aqui para nós foi Immanuel Kant. Immanuel Kant escreve ali no primórdio da Revolução Industrial, e em seu pensamento ele refuta a ideia de Aristóteles de uma compreensão cosmológica de mundo onde homem e natureza estavam no mesmo patamar. É importante destacar que, para a compreensão grega antiga, a ideia de trabalho era algo
não nobre, era algo vinculado ao escravo. O cidadão grego em si, ele não trabalhava. Aristóteles dizia que, ao exercer a sua virtude, ou seja, se um homem tem aptidão para trabalhar com madeira, ao se tornar carpinteiro, ele não trabalha, ele exerce a sua virtude, portanto, se harmoniza com o cosmos. Isso é importante para poder pensar como que Kant refuta Aristóteles sobre o prisma de que agora o que é importante não é se o homem se harmoniza com o cosmos ou se ele cumpre uma função dentro da compreensão de natureza. Não. Para Kant e para o pensamento filosófico fundado desde a Revolução Industrial, a partir dele, o que importa agora é se aquilo que o homem faz, aquilo que o homem produz, gera frutos para a sociedade, gera um benefício para a sociedade a partir da lógica do trabalho. Então, se na Grécia Antiga o trabalho era renegado a um status do escravo, agora Kant traz o trabalho para o centro do processo produtivo e vai dizer que o que importa é se o homem trabalha, se ele exerce um trabalho e se esse trabalho importa para a sociedade. Portanto, não importa se você nasceu com aptidão para ser um grande músico. O que importa é se você desenvolve um trabalho, eu nasci com aptidão para ser músico, mas virei engenheiro, me tornei advogado e, portanto, exerço um trabalho para a sociedade. De forma muito simplificada, a maneira como expressa esse pensamento, ele está no fundamento do rompimento epistemológico, da compreensão filosófica entre homem e natureza. Porque quando Kant rompe a lógica aristotélica ao dizer que agora o que importa é que o homem trabalhe e que o seu trabalho tenha um efeito sobre a sociedade, traga um benefício para a sociedade, ele tira a natureza da equação. Ele coloca a natureza como mera fornecedora do recurso natural a ser transformado em um objeto de consumo, de trabalho. E isso vai dar fundamento para todo o pensamento capitalista que vem depois. Então, aqui existe um dos fundamentos, uma das sementes do rompimento da relação entre homem e natureza. E isso vai ser assim até a segunda metade do século XX, quando só após o pós-guerra, com os testes nucleares, com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai começar, a gente como humanidade, vai começar a reconectar a ideia de que a natureza precisa estar na equação, porque a natureza é o meio. E eu digo o meio de forma ampla, o meio existencial, o meio aonde vivemos, e, portanto, sem a natureza, não existe a existência. Como marco desse pensamento fundante, o Hans Jonas, um filósofo, ele, na década de 70, vai publicar o livro O Princípio da Responsabilidade, o ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, que vai introduzir os primórdios da ideia de sustentabilidade ambiental, pensando em reconectar, então, homem e natureza no mesmo patamar, e dizer que os aspectos econômicos, sociais e ambientais são indissociáveis. Eles precisam ser tratados com o mesmo grau de rigor para que a equação seja completa. Porque a natureza não é mero meio de fornecimento de recurso natural. Não, ela é o meio existencial. Ela é aonde há vida. E sem o meio, não existe existência. Nesse sentido, se funda embrionariamente, na década de 70 e 80, essa ideia de um pensamento voltado para reconectar social, economia e o meio ecológico, representado pela figura que vocês veem logo abaixo. A sustentabilidade, então, ela estaria ali na junção, na confluência, que possa equilibrar essas três esferas, né? Então, essa preocupação ela vai surgir no pós-guerra, e o conceito de desenvolvimento sustentável começa a ser forjado nesse período. Na mesma época, a Comissão Mundial de Meio Ambiente é fundada na Organização das Nações Unidas, na ONU, e ela vai sendo criada com o objetivo de conservar o meio ambiente e conseguir, ao mesmo tempo, conciliar o desenvolvimento econômico. Inicialmente, nós vamos ver já, no início dos anos 2000, a gente vai desenvolver os objetivos do milênio, antes dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são o tema principal da nossa palestra. Mas isso foi desenvolvido ao longo de uma linha temporal que começa lá em 87, quando se iniciam
com mais intensidade as conferências da ONU voltadas para o meio ambiente. Então, em 87, é publicado o relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente, o Nosso Futuro em Comum, um relatório que vai trazer uma série de preocupações relacionadas à necessidade de que a sociedade industrial voltasse a equilibrar o desenvolvimento econômico com questões ambientais, sob pena de tornar a degradação ambiental irreversível. Em 92, a gente tem a principal conferência que aconteceu no Brasil, a Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em que vão ser assinados diversos tratados internacionais e vão lançar as bases da ideia de desenvolvimento sustentável como um desenvolvimento feito para a economia atual sem comprometer as futuras gerações. Nos anos 2000, na Cúpula de Milênio de Nova York, vão ser estabelecidos as primeiras bases relacionadas a objetivos gerais para o desenvolvimento sustentável para os países. Essas bases são alicerçadas a partir da Declaração dos Objetivos do Milênio. Então, inicialmente, os países signatários criam 8 objetivos que vão nortear as políticas públicas daqueles países participantes para poder alcançar indicadores que melhorem a sustentabilidade em diversos níveis. Em 2012, a gente chega ao fim das primeiras metas dos Objetivos do Milênio. A gente começa a discutir a possibilidade da renovação de novas metas para a Agenda 2030. E aí, em 2015, a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que também aconteceu em Nova York, assina o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que vão criar 17 objetivos com metas para que os países signatários possam, então, desenvolver essas ferramentas, possam desenvolver indicadores que coloquem as políticas públicas relacionadas ao objetivo dessas metas como prioridade até o ano de 2030. Portanto, a gente pode dizer que o desenvolvimento sustentável é um modelo que visa um único caminho para um futuro possível, em que a necessidade de todos os seres humanos sejam supridos e assegurando o melhor manejo dos recursos naturais, de forma que eles não se esgotem e que seja possível atender às necessidades das gerações presentes e também das gerações futuras. A imagem que vocês veem abaixo, ao lado, ela representa a roda dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que temos atualmente. Vamos falar de forma sucinta sobre alguns deles aqui em específico. Bem, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então, se dividem em 17, sendo o primeiro, erradicação da pobreza, o segundo, fome zero, terceiro, boa saúde e bem-estar, quarto, educação e qualidade, 5, igualdade de gênero, o sexto, água limpa e saneamento, o sétimo, energia acessível e limpa, o oitavo, emprego digno e crescimento econômico, o nono, indústria, inovação e infraestrutura, o 10º, redução das desigualdades, o 11º, cidade e comunidades sustentáveis, o 12º, consumo, produção responsável, 13º, combate às alterações climáticas, 14º, vida debaixo d'água, 15º, vida sobre a terra, 16º, paz, justiça e instituições fortes, e 17º, parcerias em prol das metas. Cada objetivo desse possui submetas, que são definidas a nível global e também a um nível local, de tal forma que cada um dos países signatários, com base nas metas gerais assinadas no tratado, desenvolvem aquelas metas que precisam ser realizadas aos níveis nacionais, né? Então, como desenvolver a erradicação da pobreza, não só pensando a um nível global, mas pensando no Brasil, que tipo de ações que são necessárias para isso? Para a nossa área de meio ambiente, em especial, as metas 13, 14 e 15 são muito relevantes, né? Como pensar o combate a alterações climáticas à luz dos processos, por exemplo, de melhoria do saneamento, diminuição da
poluição, redução do desmatamento, no Brasil em específico. E, para isso, os países signatários, eles estabeleceram comissões que vão criar os indicadores, e esses indicadores que vão nortear de que forma os países devem monitorar a implantação dessas políticas. Vamos ver o caso específico do Brasil um pouco mais à frente e verificar, inclusive, como que isso se deu sobre a lógica jurídica. Vocês vão acompanhar comigo já nos slides mais à frente, que no último governo, por exemplo, houve a supressão dos tratados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós ficamos aí quase 4 anos no Brasil sem ter acompanhamento de indicadores, sem ter desenvolvimento de políticas sobre isso. Bem, esses objetivos, esses 17 objetivos que eu citei, eles se dividem nas chamadas 4 dimensões. Então, as 3 primeiras se relacionam àquela compreensão de desenvolvimento sustentável que deve casar a dimensão social, ambiental e econômica. Isso pensando que, por exemplo, toda e qualquer atividade econômica exerce um impacto sobre o meio ambiente. Desde uma indústria que se instala em determinada cidade e que, por ser uma indústria siderúrgica, tem lá um forno que gera uma determinada quantidade de partículas de carbono no ar, até um pequeno empreendimento, um salão de beleza, no qual as manicures, ao retirar o esmalte das unhas das suas clientes, usam acetona com acetato junto com algodão, e aquilo precisa ser descartado em algum lugar. Então, toda atividade econômica gera impacto sobre a questão social, porque ela impacta na questão da empregabilidade, ela impacta na questão da qualidade de vida do trabalhador, e também gera impacto sobre a questão ambiental, essencialmente. Não existe atividade econômica que não gere impacto, né? Pressupõe-se, até por uma questão constitucional, a gente tem, por exemplo, o princípio do poluidor-pagador, que vai nos dizer que as grandes indústrias, aquelas que geram um grau mais significativo de poluição, elas têm que recompensar aquilo a partir de medidas ambientais, a partir do recolhimento tributário, por exemplo, ou através de medidas mitigatórias. Algumas indústrias têm produtos que são tão poluentes que a própria legislação brasileira, por exemplo, obriga que elas recoloquem o produto na linha produtiva. É o caso, por exemplo, das embalagens de agrotóxicos que precisam ser recolhidas, é o caso das pilhas, o caso das baterias, que também precisam ser recolhidas, os pneus, quando você vai trocar o pneu do seu carro, da sua moto, o pneu fica lá na empresa que você trocou, porque ele é recolhido novamente para a indústria. Então, toda atividade econômica gera impacto. Por isso que a dimensão econômica, ambiental e social ela é indissociável. E as ODS trazem esta configuração. Então, a meta 1, 2, 3, 4, 5 e 10, por exemplo, está relacionada às dimensões sociais. A erradicação da pobreza, fome, miséria, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, entre outros. Educação de qualidade, igualdade de gênero. A dimensão ambiental ela está principalmente representada das metas 6, 7, 12, 13, 14 e 15. Então, água potável e saneamento, né, gestão de bacias hidrográficas, extremamente importante, gestão de resíduos, extremamente importante, energia limpa e acessível, a substituição de fontes fósseis, de energia de petróleo, de energia de carvão por fontes renováveis, né? Consumo e produção responsável, ou seja, a ideia de que as empresas elas precisam interiorizar as externalidades, ou seja, entender que o produto ele não acaba quando ele é colocado na prateleira, né? O produto tem que ter início, meio e fim. Quando um celular para de ter uso, por exemplo, um aparelho como esse, ele precisa retornar em algum momento com um processo de reciclagem, porque senão ele vai ser descartado num aterro sanitário e vai ficar lá séculos, né? A gente pode pensar que, às vezes, a gente compra lá um biscoito, por exemplo, um pacote de biscoito, come ali aquele biscoito em 10 minutos, e o pacote plástico vai permanecer aí na Terra durante séculos ainda, até se degradar, e nem se degrada, aquele microplástico. Então, assim, existe uma necessidade de pensar a dimensão ambiental dentro da estrutura econômica, porque tudo que é produzido tem um impacto sobre o meio existencial, a Terra. E, por fim, a terceira dimensão econômica, né? Então, vai tratar de cidades como comunidade sustentável, vai tratar do trabalho decente, crescimento econômico. Não dá para a gente falar de questões ambientais, não dá para a gente cobrar das pessoas a educação ambiental se as pessoas não têm emprego, se as pessoas
não têm condição de se alimentar, se as pessoas não têm condição de ter dignidade no trabalho que fazem. E a Meta 9, por exemplo, vai trazer indústria, inovação e infraestrutura, que se correlaciona à necessidade de que as indústrias atualizem as suas matrizes produtivas, de forma que a gente possa cada vez mais utilizar produtos que são renováveis, de utilizar fontes que são renováveis, mudar a técnica, por exemplo, do uso de petróleo, de plástico, de polietilenos, que ao ser descartável ainda ficam na natureza durante muitos séculos e são degradados. E, por fim, a quarta dimensão, que é a dimensão institucional, ela tem a ver com paz, justiça e instituições eficazes e com parcerias e meios de implementação. Essa dimensão, a quarta, ela é o que possibilita a articulação entre os países e entre as instituições, entre os estados e as organizações não governamentais. Então, é dizer que, por exemplo, se a França conseguiu desenvolver uma boa tecnologia de implementação de gestão de resíduos sólidos, ela pode fazer uma parceria com o Brasil para trazer essa tecnologia para cá. Então, quarto aspecto que foi inserido pelas ODS, essa quarta dimensão institucional, ela se relaciona à possibilidade dessas interações, de você permitir a passagem de tecnologia entre instituições, entre estados, entre países, e bem mais do que isso. Aqui também se alicerça a ideia da substituição da ideia de governo, ou seja, aquela decisão que é unilateral, que é tomada pelo sujeito que é eleito lá, o seu presidente, seu governador, seu prefeito, né, que toma decisão unilateral, pela ideia de governança, que é algo que hoje já é bastante difundido, principalmente na gestão de áreas protegidas. A nível federal, a gente teve um retrocesso com relação a isso. Quando eu digo governança, eu estou me referindo à participação social. A possibilidade que, na tomada de decisão da política pública, seja qual for, você tem ali não só representantes do Estado, não só o membro estatal decidindo, mas também um percentual de membros da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais e também do mercado interessado. Então, hoje a gente tem um modelo de democracia participativa à luz dos chamados conselhos de política pública, conselhos tripartite, que colocam ali membros da sociedade civil, membros do Estado e membros do mercado, onde as decisões tomadas são decisões colegiadas. Um exemplo, que agora foi reconstruído, inclusive, é o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O CONAMA foi fundado em 81, já tem bastante tempo que ele existe, e ele passou quase todo o tempo como um órgão colegiado, permitindo essa compreensão de governança. Salvo agora, né, durante o governo anterior, o governo Bolsonaro, que houve uma supressão do CONAMA, mas logo agora, no início do ano, ele já foi reestruturado com participação social. Isso acontece também com unidades de conservação, isso acontece com os comitês de bacia hidrográfico. Então, parte da dimensão institucional é insira as comunidades tradicionais, os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, as pessoas que vivem em torno das áreas protegidas, que vivem em torno da política pública, seja ela qual for, seja o Conselho de Educação, seja o Conselho de Meio Ambiente, seja o Conselho de Saúde, insira as pessoas no processo decisório. Porque quando você permite a organização social, quando você permite que os atores, os cidadãos participem do processo decisório, você gera uma responsabilidade compartilhada. Pressupõe-se, então, que haja ali uma governança que permita uma maior participação social e, por consequente, um maior engajamento de cidadania para o alcance dessas metas. Lembrando que a compreensão, por exemplo, como educação ambiental, ela não é dada, ela precisa ser ensinada. Então, quanto mais você compartilha a responsabilidade, quanto mais você permite que as pessoas se insiram dentro das discussões de política pública, mais eficaz essa política tende a ser. Dentro das ODS, a gente tem esse meio chamado os 5 Ps que apoiam a Agenda 2030. Bem, eu não falei ainda, mas a Agenda 2030, as ODS também conhecidas como Agenda 2030, tem esse nome porque até 2030 esses objetivos precisam ser alcançados. Então, a Agenda 2030 se refere a um ano no qual os países signatários devem ter conseguido alcançar os indicadores relacionados a cada uma das metas das ODS. E as ODS, essa compreensão teórica, ela se alicerça sobre os chamados 5 Ps. Ou seja, pessoas, e aí quando a gente pensa em pessoas, a gente pensa em erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Né? É difícil. Como é que você vai tratar de preservação ambiental numa comunidade que passa fome? Como é que você vai
tentar inserir algum tipo de inteligência, de compreensão sobre, por exemplo, a preservação de determinado rio, se aquela comunidade não tem saneamento básico, se aquela comunidade vive de extrema pobreza. Então, a primeira coisa que precisa ser solucionada, e por isso é a primeira meta, a segunda meta, é a redução das desigualdades. É fazer com que as pessoas tenham alimento, fazer com que as pessoas sejam alimentadas, fazer com que as pessoas saiam da extrema pobreza. Porque raciocinar o meio ambiente só é possível a partir do cumprimento dessa primeira meta, tirar as pessoas do estado de miserabilidade. Então, o primeiro P é pessoas. O segundo P é prosperidade, evidente. Né? Então, garantir a vida próspera e plena em harmonia com a natureza. Uma vez que as pessoas têm acesso à alimentação, uma vez que as pessoas têm acesso a saneamento básico, uma vez que as pessoas têm acesso a um salário digno, a consequência é o P seguinte, é o desenvolvimento da prosperidade. E aí, a partir do momento que as comunidades se tornam mais prósperas, que elas têm condição de se manter, de se alimentar, de criar os filhos com dignidade, sem a incidência de doenças e tudo mais, você tem a prosperidade, né? E uma prosperidade que é uma prosperidade de consumo, não uma prosperidade só pensada no acesso a bens de consumo. Vou melhorar de vida e vou poder comprar carro, casa, comer mais coisas. Então, não é só isso. É uma prosperidade que venha em harmonia com o desenvolvimento ambiental, com a chamada sustentabilidade, com uma compreensão de que o desenvolvimento econômico precisa, por uma questão existencial, como falei lá no início, quando falei da filosofia, se alinhar com o meio ambiente. Economia e meio ambiente são o mesmo assunto, eles não podem ser tratados de forma separadas, porque um afeta diretamente o outro. O terceiro P é paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em participação social, a gente pensa na possibilidade de que membros da organização da sociedade civil, movimentos sociais e também representantes do mercado participem do processo decisório. A gente também pensa na necessidade de que as instituições sejam capazes de articular e de dialogar com as comunidades onde elas estão inseridas, mas também paz de forma ampla. A gente, por exemplo, vive atualmente o problema da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí vocês percebam quando há guerra, é difícil, muito difícil você avançar em questões ambientais, porque a guerra toma conta da pauta. Né? A Alemanha mesmo é um país que tinha uma política ambiental notória, né? Reconhecida desde o pós-guerra, e agora, com o advento da guerra entre Rússia e Ucrânia, o fechamento do fornecimento de gás, voltou a produzir carvão para suas indústrias. Ou seja, a guerra atrapalha essencialmente o desenvolvimento de tratados de questões que estejam relacionadas ao meio ambiente, principalmente aqueles relacionados à mudança climática. Né? Então, quando a gente fala do terceiro P, paz, promover sociedades pacíficas, a gente está dizendo que é necessário que os países vivam em paz para que haja acordos, para que haja uma compreensão global sobre o meio ambiente. Porque a guerra atrapalha fundamentalmente isso. Né? A guerra toma recursos e ela não é capaz de considerar questões ambientais, porque você está num estado de guerra, você precisa produzir independente de onde que vem o recurso natural. Por isso a necessidade de paz, esse terceiro P. Quarto P, parcerias. E aí, quando a gente fala parcerias para implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, o que isso quer dizer? Que os países precisam se integrar. Que, por esta lógica, a gente vive num planeta só, não existe lá fora. Quando a gente pega o nosso lixo em casa, coloca lá fora para o gari pegar, a gente tem uma falsa sensação que a gente está colocando aquilo para fora de casa, quando, na verdade, não existe fora. Aquilo vai continuar existindo no planeta. É um planeta só, a gente só tem esse lugar no mundo. E esse é o item mais raro que existe no mundo, a vida. Né? Ouro a gente já viu em outros planetas aí, os astrônomos dizem que há, né? Outros recursos naturais há. Agora, vida a gente só conhece aqui. Então, o recurso mais precioso que a gente tem é a vida. E a vida pensada de forma planetária, ela só vai conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável à luz de parcerias. Ou seja, se o Brasil desenvolve determinada estratégia de preservação ambiental, é necessário que os nossos vizinhos também façam. Se o Brasil, por exemplo, desenvolve determinada política para o monitoramento da Amazônia legal,
O bioma amazônico não está só no Brasil, está na Colômbia, está na Venezuela, está em outros países que são fronteiriços conosco. Então, para preservar o bioma amazônico, é preciso que haja parcerias. É preciso que haja uma convergência de interesses de determinados países. Por isso, a necessidade de parcerias a nível nacional. Não só a nível nacional, mas também a nível institucional. Um outro bom exemplo dessas parcerias é o Fundo Amazônia, que acabou de ser reativado, né? Então, o Fundo Amazônia recolhe recursos, né, de países signatários para poder aplicar aqui. E, por fim, o mais importante de todos, o quinto P é o planeta. Evidente, né? Poderia ser o primeiro. Proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras. Então, a gente chegou a um estado que, se a gente não começar agora a reconectar, né, como dizia Aristóteles lá no pensamento grego, homem e natureza no mesmo patamar existencial, nós vamos gerar um dano tão grande a esse planeta que vai ser irreversível. E a gente já está vendo isso ocorrer com os eventos climáticos extremos que vêm acontecendo de forma muito mais acelerada devido à influência antrópica, devido às mudanças ocasionadas pós-revolução industrial. Então, o planeta é o terceiro P, e é o P existencial, é o meio de existência. Sem o planeta não existe pessoas. Sem o planeta não existe prosperidade, não existe paz, não existe parcerias. Planetas é o meio existencial primaz. E, durante muito tempo, ele foi tirado da história, ele foi tirado da equação do capitalismo como se fosse um mero fornecedor de recurso natural, quando não é. Ele é o meio existencial. Eu só posso falar com vocês aqui agora porque eu estou aqui no meio. Né? Existe um planeta que me permite existir para conversar com vocês e vocês aí me ouvirem. Então, o planeta é o P talvez mais relevante disso tudo, porque ele é a grande mãe. Sem ele não há mais nada. Além disso, a gente tem as chamadas competências, né? Quando a gente pensa principalmente em educação para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, quais são essas competências que são transversais? Competência de pensamento sistêmico, a competência antecipatória, a competência normativa, a competência estratégica, a competência de colaboração, a competência de pensamento crítico, a competência de autoconhecimento e a competência de resolução integrada de problemas. Isso é uma compreensão de como é possível articular essas ODS, porque elas conversam entre si à luz dessas competências. Ou seja, um pensamento sistêmico que integra determinadas ODS. Antecipatória, de forma que a gente consiga prever eventos climáticos, por exemplo, e investir em mudanças, em políticas que mitiguem as mudanças climáticas. Normativa, criação de leis, de regramentos que permitam modular a maneira como se relacionam as políticas públicas com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. A estratégica, ou seja, que tipo de estratégia que os países estão adotando. A de colaboração, quais são os colaboradores, os parceiros. O pensamento crítico, né, que é realizar a crítica do que isso acontece hoje no mundo. O autoconhecimento, que tem a ver com a educação ambiental, difundir o conhecimento, fazer com que as pessoas reflitam sobre como melhorar o ambiente que elas vivem. E a integração de problemas, de saber que a pobreza está relacionada à questão de saneamento, está relacionada à questão de água potável. Então, as coisas se relacionam, elas não são separadas. Os problemas, eles têm soluções interdisciplinares, eles precisam de uma compreensão una. Bem, no Brasil, a gente teve o decreto 8.892, de 2016, do governo Dilma, que criou a Comissão Nacional das ODS. E essa comissão estabeleceu quais eram as metas e os indicadores dessas metas para o Brasil. Ocorre que, em 2019, um dos primeiros atos do governo Bolsonaro foi, através do decreto 10.179, revogar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Então, a gente ficou de 2019 até agora, 2023, sem um acompanhamento de indicadores, sem desenvolvimento de políticas pensadas para essa agenda. E agora, no governo Lula, logo no início do governo, em janeiro, foi promulgado o decreto 11.397 de 2023, que revigorou o decreto anterior que criou a Comissão Nacional das ODS. Então, atualmente, a comissão voltou a funcionar e passa por um processo de reestruturação, inclusive com avaliação dos indicadores.
Bem, os indicadores, o que são os indicadores? Eles foram criados pelo AIGCDS em 3 camadas ou níveis. O nível 1, o indicador é conceitualmente claro, há uma metodologia estabelecida internacionalmente e padrões disponíveis, e os dados são produzidos regularmente por ano. Menos de 50% do país da população em cada região onde ele é pertinente. Nível 2, o indicador é conceitualmente claro, há uma metodologia estabelecida internacionalmente e padrões disponíveis, porém os dados não são produzidos regularmente pelos países. E o nível 3, não há metodologia estabelecida internacionalmente e padrões disponíveis, mas eles estão sendo desenvolvidos ou testados. Esses são os 3 níveis que o indicador pode estar. No Brasil, a gente tem indicadores no nível 1, no nível 2, no nível 3. Um exemplo de indicador eu trouxe aqui para a gente verificar. Por exemplo, o indicador da ODS 15, vida terrestre. Então, quais seriam os indicadores para saber se o Brasil está cumprindo ou não essas metas? Taxa de desmatamento, taxa de cobertura vegetal, percentual de áreas protegidas. Então, hoje, o IBGE e o IPEA, principalmente, levantam indicadores nacionais para cada uma das políticas ambientais estabelecidas dentro das 17 metas do ODS. Então, a gente tem metas gerais, globais, e no Brasil a gente tem metas para o Brasil. E essas metas são acompanhadas pelo IPEA. Algumas metas têm subsídio de dados do IBGE. A maioria dos ODS no Brasil hoje, ou pelo menos até 2019, né, elas tinham indicadores de nível 1, ou seja, indicadores já estabelecidos, já com metodologia, já com coleta de dados sistêmica. E isso parou em 2019, no governo Bolsonaro, e foi retomado agora. Aí eu trouxe alguns dados aqui. Bem, como eu citei, o IBGE e o IPEA monitoram esses indicadores. Principalmente o IPEA. O IPEA mantém um site chamado ODS Brasil, vocês podem depois dar uma procurada aí pelo Google, em que ele atualiza esses indicadores mensalmente, e você pode saber como está o nível de evolução de cada uma dessas metas para o Brasil, pensando as políticas para o Brasil. E o IBGE também subsidia com os dados produzidos. Quem também subsidia, eu acabei não citando aqui, mas o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também fornece alguns dados que o IPEA utiliza para poder mensurar indicadores, como, por exemplo, você tem a meta 15, né? Os indicadores de desmatamento. Evidente que não só o IBGE e o IPEA, eu estou citando os órgãos governamentais. Existem alguns estados que também aderiram aos ODS e têm indicadores estaduais, alguns poucos municípios que também fazem isso, e uma série de ONGs de observação de meio ambiente também ajudam a mensurar esses indicadores. Um bom exemplo aqui é o Mapa Biomas. O Mapa Biomas que meio que adotou as funções que o INPE fazia durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro desativou o INPE, né? A gente tinha um sistema DETER, passou um bom tempo aí sem funcionar, agora que retomou. O sistema DETER que faz a detecção de focos de incêndio em áreas florestais no Brasil, né? O Mapa Biomas acabou adotando essa tarefa para si, inclusive lançou dados sobre garimpo em terra indígena, mineração em áreas protegidas e tal. Então, são todos dados que ajudam a subsidiar, em algumas situações, os indicadores das ODS para o Brasil. Aqui é o site do INPE. Depois, vocês recomendo muito, quem se interessar pelo tema, que faça essa busca lá. Então, você tem lá as 17 ODS, você pode clicar em cada uma delas, e cada uma delas vai te dar os indicadores específicos para o Brasil. E os indicadores são apresentados dessa forma aqui, ó. Então, tem ali, ó, produzindo em análise e construção e sem dados. Tem aqueles que não se aplicam ao Brasil, né, eventualmente que não tenham ainda desenvolvido políticas para nós. E aí você vê ali, cada ODS tem um nível distinto de avanço de indicadores, né? Então, hoje a gente tem, eu tirei essa tela no dia 4/4/2023, ou seja, já foi agora, depois do novo decreto que restabeleceu a comissão. A comissão está se debruçando em tentar recuperar esses dados, e aí os números que a gente tem são esses, né? O que está em verde ali é o que já está produzido, ou seja, indicadores que já demonstram em que nível estão as políticas públicas. Em amarelo, a gente tem indicadores que ainda estão em construção, que carecem de dados, né? Estão em construção, mas ainda não estão completos. E o que vocês veem ali das barras em azul são aqueles indicadores que não têm dados. É importante distinguir que cada ODS tem várias metas.
Então, dentro da ODS 1, você tem lá uma quantidade X de metas. Por isso que você tem variações ali nos indicadores, porque às vezes uma meta está mais avançada, outra está mais atrasada, outro já tem um indicador formado, outra não. Mas isso pode ser acompanhado mês a mês, agora com o restabelecimento da comissão, né, dos ODS Brasil, através do site do IPEA. Isso é muito importante para pesquisadores que queiram trabalhar com essa temática, porque os dados já estão prontos. O que falta é pegar os dados lá no site e fazer a interpretação dos dados. Não tem uma necessidade, dependendo do que você foi pesquisar, não tem uma necessidade de coleta de campo. Você vai trabalhar já com os bancos de dados prontos. Então, é um campo interessante para quem quer pesquisar, quem quer se desenvolver no mestrado e na pesquisa mais aprofundada, utilizar esse site como referência para pesquisas nas ODS, até porque até 2030, né, Agenda 2030, muito das políticas públicas, vamos dizer quase todas, vão estar vinculadas a essas ODS. E agora, então, com um acordo entre Mercosul e União Europeia, que está em fase de minuta, né? Lá tem um capítulo inteiro dedicado a social, economia e meio ambiente, em que ele faz questão de reiterar várias e várias vezes as medidas das ODS. Ou seja, mercado privado também, as empresas que quiserem exportar para a Europa vão precisar adequar os conceitos de sustentabilidade, vão precisar seguir regras que são similares às que estão nas ODS hoje. Por fim, nas considerações finais, eu posso dizer que o impacto da revogação do decreto tornou-se uma influência negativa para a implementação das ODS no Brasil, pois ficou ainda mais difícil coordenar as ações e a garantir o cumprimento de metas estabelecidas. No entanto, desde 2023, com o novo governo, o Brasil vem recuperando, né? Vem tentando reformular esses dados e recolocar o site no ar. Agora já está de volta, né? O que permite, pelo menos, que a gente mensure as políticas, né? Que a gente tem indicadores que possam mensurar a política até 2030. E aí é importante a gente fazer uma reflexão final aqui, que raciocinar que o direito em si, ele não é uma garantia, ele é uma previsão. Então, por mais que a gente tivesse assinado o Tratado dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015, em determinado momento, com a mudança da política, que é quem de fato garante o direito, né, com o advento do governo Bolsonaro, com o advento da gestão do Ricardo Salles, nós tivemos um retrocesso notório no acompanhamento desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E agora, já na mudança do governo, um dos primeiros atos foi o Brasil se realinhar com essas políticas globais e retomar as políticas de indicadores de desenvolvimento sustentável agora a partir de janeiro. Então, a importância de você ter um governo que tenha uma compreensão de meio ambiente e para um país como o Brasil, que é um país mega diverso, tem uma biodiversidade gigantesca, incomparável, a importância de tentar cumprir essas metas para um desenvolvimento sustentável que permita que o Brasil cumpra a sua maior vocação, que, sem dúvida, é conciliar meio ambiente e economia. O Brasil é pioneiro nas discussões de meio ambiente, o Brasil esteve em todas as conferências da ONU desde sua fundação, o Brasil participou ativamente dos processos de discussão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da Cúpula da Terra, na Rio 92, e também em 2015, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E durante um período, o Brasil se tornou um hiato, um pária internacional. E agora, com o advento de um governo alinhado, inclusive com o retorno da Marina Silva, né? A Marina Silva teve um papel muito fundamental quando foi ministra lá em 2000 e nos anos, né, na década de 2000, para alinhar o Brasil dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que antecedem as ODS. E agora, então, retorna a gestão. E isso é muito relevante. A gente já consegue ver muitas diferenças, inclusive não só com o decreto que restabeleceu as ODS, mas também com a recuperação do CONAMA. Né? O CONAMA agora voltou a ter participação social ampla, foi ampliado, voltou a ter essa compreensão de governança, que se alinha lá com a meta 16 e 17 das ODS. Então, é um tema relevante, é um tema que até 2030 vão ter muita pesquisa. Eu agradeço quem acompanhou a palestra até aqui. Me coloco à disposição, tem aí o meu e-mail, para quem quiser trabalhar com essa temática, quem tiver alguma pesquisa nessa temática, pode entrar em contato. E desejo a todos um bom congresso. E até breve. Tchau.